Boa tarde, segundo ano, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje. Agora você vai pegar o seu sistema interativo 2 para nós darmos continuidade à nossa aula de hoje. Portanto, já abra seu livro na página 147. Nós vamos falar aí sobre composição e decomposição de números. Na aula passada, vocês já tiveram noção aí do que é composição e decomposição. Aprendemos que decomposição é quebrar os números, normalmente em partes iguais, para fazer contagem, e a composição também está relacionada a essa quebra de números e junção de números, tá bom? Normalmente a composição e a decomposição de números está relacionada à adição e também à subtração, mas nesse caso aqui nós vamos trabalhar com adição. Então, já abra seu livro na página 147 para nós realizarmos essa atividade. Participe comigo aí na leitura. Diz assim: Leni trabalha em uma loja que vende produtos variados, ou seja, vende um monte de coisa lá, né? Vários elementos, vários objetos. Para facilitar seu trabalho, ela organiza os produtos em caixas. E cada produto é agrupado de uma forma. Ajude Leni a completar os produtos, desenhando as quantidades que faltam, conforme está indicando, ou melhor, está indicado nas caixas. Então, observem aí que na primeira caixa é para haver 10 canecas, né? Ela tem que completar essa caixa com 10 canecas. Porém, ela já colocou 3. Então, quantas canequinhas estão faltando para que complete uma dezena? Ou seja, 10 canecas. Você já conseguiu aí identificar o resultado? Bom, se você falou 7 canecas, parabéns. Por que 7? 7 mais 3, que já estão na caixa, é igual a 10 ou uma dezena. Portanto, vocês vão desenhar o restante das canecas, ou seja, 7 canequinhas aí dentro da caixa, tá bom? Já aqui na outra caixa, ela vai arrumar 20 copos, porém já tem uma certa quantidade aí dentro. Conte aí, vamos contar, para nós sabermos quantos copos ela já colocou na caixa, tá bom? Então, vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, já tem 10 copos dentro da caixa. Portanto, você tem que completar com outra quantidade de copos para que se chegue aos 20 copos. Bom, se já tem 10 dentro da caixa, quantos copos estão faltando? Muito bem, você é muito inteligente. 10 copos. Se já tem 10, mais 10, 20. Portanto, você vai ter que desenhar mais 10 copos para completar os 20 copos que precisam dentro da caixa, tá bom? Na questão 10 diz assim: agora é a sua vez de agrupar os produtos da loja. Circule os grupos de acordo com a etiqueta. Então, observem aqui que nós temos o número 5 na etiqueta. Portanto, vocês terão que vocês terão que circular de 5 em 5 bonequinhas, tá bom? Então, você vai conferir 1, 2, 3, 4, 5, circula. Aí conta mais 5, circula, mais 5, circula. E fazendo isso, você vai completar as duas frases abaixo, que dizem assim: quantos grupos você formou? Quantos grupos de 5, né? Então, você vai conferir e vai dar o resultado aqui nessa primeira frase. A segunda diz assim: quantas bonecas sobraram? Se sobrar, você vai colocar a quantidade correspondente. Se não sobrar, você vai colocar 0, tá certo? Aqui na etiqueta, na segunda etiqueta, diz 3. Então, você vai agrupar as bicicletas de quantas em quantas? Muito bem, de 3 em 3. Então, você vai circulando de 3 em 3 bicicletas e você vai responder as mesmas frases abaixo. Quantos grupos você formou e quantas bicicletas sobraram. Da mesma forma, você vai fazer aqui na terceira etiqueta, que está escrito assim, 7. Você vai circular 7 computadores. Então, depois que você fizer isso, você vai conferir 7 circular.
conferir mais 7, circular. E vai responder mais uma vez as duas perguntas abaixo. Quantos grupos você formou e quantos computadores sobraram? E aí você vai registrar esses resultados aí nas linhas abaixo, tá bom? Aqui na questão 11, na página 148, diz assim: ao jogar videogame, Bárbara e Sana foram até a terceira fase. Elas representam cada pontuação usando material dourado. Olha só que meninas mais inteligentes. Elas pegaram material dourado, que nós já aprendemos que é uma forma também de contagem, e usaram para contar a pontuação delas no jogo, no videogame. Observem que Bárbara, na primeira fase, ela faz quantos pontos? Você consegue identificar quantos pontos ela faz? Lembrando que cada barrinha dessa representa uma dezena, ou seja, 10. Então, se nós formos contar aqui, Bárbara fez quantos pontos? Vamos conferir? 10, 20, 30, 40, 52 unidades. Então, nós já sabemos que na primeira fase, Bárbara fez 52 pontos. Ou seja, ela, pelo jeito, fez uma pontuação a mais que Sana, porque nós podemos ver aqui que Sana, ela não tem aí as 2 unidades ou mais unidades que a Bárbara tem. Mas ainda assim nós vamos conferir, ok? 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós confirmamos aí que realmente a Bárbara ganhou na primeira fase. Observando, a gente nem precisa conferir, mas vamos conferir, que na segunda fase, a Sana fez mais pontuação que a Bárbara. Mas vamos conferir quantos pontos a Bárbara fez? 10, 20, 31 pontos. 31 pontos. Vamos para a Sana agora? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 pontos. Então, vimos aí que na segunda fase, realmente, a Sana venceu. E na terceira fase, a Bárbara fez 10, 20, 21, 22, 23 pontinhos, enquanto que a Sana fez 10, 20, 22 pontos. Então, nós vimos aí que, através do material dourado, é possível marcar pontuação, né, no caso aqui no videogame, para se ter aí noção de quem está ganhando ou quem está perdendo o jogo, né? Na letra A diz assim: represente os pontos de cada jogadora. Na primeira fase, quantos pontos Bárbara fez? E aí você vai registrar através de numeral, o numeral 52, e a Sana 50, igual como nós conferimos. Porém, através de número, você vai transformar o material dourado, o resultado no material dourado em numeral, tá certo? Já na letra B diz assim: observe a maior pontuação da Bárbara e da Sana. Circule quem pontuou mais. Observem aqui do material dourado que nós temos aqui no primeiro material Bárbara, a pontuação da Bárbara, e no segundo o resultado da Sana. E observando aí os dois, você chegou a que conclusão? Quem teve a maior pontuação? Bárbara ou Sana? Bom, se você falou que é a Sana, você acertou, então você vai circular aqui esse segundo material dourado. Por quê? Porque nós vimos que a pontuação da Sana é muito maior que a de Bárbara, tá ok? Na letra C diz: marque com um X a opção correta. 52 é menor que 50? 23 é maior que 22? E aí vamos analisar. 52 é menor que 50? O que você acha? Será que o 52, preste atenção, 52 é menor que o 50? Não, a gente viu que não. Por quê? Porque os dois estão
aí na casa dos 50, porém, se tem aí 2 unidades a mais, que é o 2, 52, portanto, o 52 é maior que o 50 e não menor. Então, você não vai marcar a primeira opção. Vamos ver a segunda agora? 23 é maior que 22? Sim, né? Até porque o número 23, ele é o sucessor do número 22, ele vem após o número 22, portanto, é um número maior. Então, você vai marcar aqui a segunda opção. Vamos ler aqui no clique, que diz o seguinte, leiam aí comigo. Quando comparamos os números de 2 algarismos, o maior número será aquele que tiver a maior dezena. Exemplo, 25 é maior que 15. Por quê? Porque o 25, a dezena dele é o 2. E no 15, a dezena dele é o 1. Portanto, o 25 é maior que o 15. Então, vocês vejam aí que quando nós formos analisar esses números, quem é maior, quem é menor, nós observamos as dezenas, tá bom? Quanto maior a dezena, maior o número, ok? Então, sempre atentar para esse detalhe, ok? Vamos para a próxima página, que diz assim, na questão 12 diz, Marcelo comprou 10 sacos de balas. Aí vocês podem observar na imagem. Cada saco contém 10 balas, ou seja, nesse primeiro saquinho aqui, tem 10 balas. Nessa segunda, 10, 10, 10. Em todos eles contém 10. Quantas balas Marcelo tem ao todo? Então, você vai conferir de dezena em dezena. Por quê? Porque uma dezena é 10. Então, vamos conferir juntos? Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, nós já sabemos que o Marcelo, ele comprou 100 balas. Claro, divididas em 10 pacotes, em 10 saquinhos, tá certo? E você vai registrar essa continha aqui na linha abaixo. Você pode fazer, por exemplo, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 vezes, para poder chegar ao resultado, tá bom? Então, essa é uma forma de composição e também de decomposição, porque nós fizemos o número 100 se dividir em 10 partes, e aí nós chegamos a esse resultado, tá certo? Vamos ao número 13, que diz assim, na escola em que Lorena estuda, uma vez por mês, cada aluno brinca com um tipo de jogo no tablet, na hora do intervalo. Então, o gráfico a seguir mostra a preferência dos alunos em relação a cada jogo. Então, nós vamos observar aí, eu sei que vocês já estão craques na leitura de gráficos, né? Então, nós vamos fazer atentamente essa leitura de gráfico. Observem aí que aqui ao lado, nessa parte aqui do gráfico, nós temos a quantidade de alunos, o número de alunos. E aqui nós temos os brinquedos que foram votados, né? Que eles demonstraram preferência. Então, vamos lá. Observem aqui que o monta-monta, né? Que esse brinquedo de montar, quantos alunos votaram nele? Quantos alunos preferem brincar com ele? Olha só. Então, nós vimos aí que 25 alunos gostam de brincar com o monta-monta no tablet. Lembrando que esses são joguinhos que estão dentro do tablet, tá bom? Então, 25 alunos gostam da brincadeira de montar. Quantos alunos gostam do joguinho de corrida? Você consegue identificar? Vamos lá? Observando aqui, ó, a cor vermelha, você vai na direção da quantidade de alunos. E nós chegamos aqui ao número 10. Então, quer dizer que 10 alunos gostam de brincar no tablet o jogo da corrida. Temos aqui também
o terceiro jogo, que é uma brincadeira de vestir as bonecas, de trocar roupinhas, né? Normalmente as meninas gostam bastante. Então, vejam aí que essa brincadeira, ela foi votada por quantas crianças? Olha aqui, nós vamos até o número 15. Então, quer dizer que 15 crianças escolheram brincar com essa brincadeira de vestir. E, por último, nós temos aqui uma brincadeira chamada desafio, né? Que, com certeza, aí é para seguir alguns passos, desviar de algumas coisas para se chegar a algum lugar. Então, esse desafio foi escolhido por quantas crianças? Observem aí no gráfico. 5 crianças escolheram, então, a brincadeira do desafio. Já que nós conseguimos identificar aí cada um deles, né, a quantidade de crianças que gostam de brincar com esses joguinhos, vamos responder as questões abaixo que diz: de acordo com o gráfico, responda. Letra A. Qual é o jogo preferido dos alunos, no geral? Se você observar aqui, observando o gráfico, qual foi o brinquedo mais escolhido, ou seja, que as crianças mais preferem brincar? Se você falou o jogo de montar, você acertou. Então, você vai colocar aqui na letra A o jogo de montar, tá bom? Letra B. Quantos preferem o jogo menos votado? Vocês viram aqui que o menos votado foi o do desafio. E quantas pessoas, aqui está perguntando assim, quantos preferiram o jogo menos votado? Então, nós já temos o resultado aqui, 5 crianças escolheram o desafio, portanto, você vai escrever aí 5 alunos, tá bom? E letra C diz assim: se o jogo de comida tiver, ou melhor, se o jogo de corrida, perdão, se o jogo de corrida tivesse um quadrinho pintado a mais, quantos votos teria? O que isso significa? Então, vamos lá. Se o jogo da corrida tivesse um quadrinho a mais, qual seria o resultado? Se aqui no jogo de corrida 15, ou melhor, 10 crianças escolheram o resultado, ou melhor, escolheram o brinquedo, qual seria o resultado? Se tivesse mais um quadrinho pintado aqui, nós chegaríamos aqui resultado. Lembrando que cada quadrinho representa 5 unidades, né? Vamos lá, aqui embaixo 5, aqui mais 5, por isso que são 10. E se tivesse mais um quadrinho aqui acima, seriam 15 crianças, né? Então, se tivesse mais um quadrinho pintado aqui, chegaria nessa posição, nessa direção, na direção do 15. Portanto, seriam 15 votos nessa brincadeira. E o que isso significa? Isso significa que esse modo de representar aí os resultados, né? Ele está dizendo que ele está conferindo de 5 em 5, né? O gráfico está mostrando resultados de 5 em 5. E como a gente pode chegar a essa conclusão? Vendo aqui os números ao lado. Observem aí que os números eles estão crescendo, eles estão em ordem crescente de 5 em 5. Por exemplo, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, observem que os números estão em ordem crescente de 5 em 5. Então, o que significa? Os resultados aparecem de 5 em 5. Tá bom, crianças? Vamos lá. Questão 14 da página 150 diz assim: observem como Roberto conta os chaveiros que ele coleciona. Então, observe aí quantos chaveiros legais ele tem e veja como é que ele conta. Ele viu assim, ó, ele conta assim, ó, 2 dezenas de chaveiros ou 20 unidades. Portanto, aqui nós temos 20 chaveiros. Mas ele pode conferir da seguinte forma: eu tenho 2 dezenas de chaveiros, ou ele pode dizer, eu tenho 20 unidades. As duas formas estão corretas. E
Depois, conferindo o restante, ele chegou à conclusão de que ele tem 9 unidades de chaveiro. Então, ele separou 20 e separou os 9. Então, nós vimos aí que ele tem 29 chaveiros, ok? Então, ele separou 20 para um lado e 9 unidades para o outro, tá bom? E chegou à conclusão de que ele tem 29 chaveiros. Agora chegou a sua vez de contar da maneira que o Roberto fez, tá bom? Observe os números, ou melhor, os desenhos, né, representando os números a seguir. Observem aí que nós temos várias bolinhas. Então, você vai representar, observe aí embaixo que tem o número 36, que é o valor total de bolinhas. Então, nós já sabemos que há 36 bolinhas. Então, você vai separar da seguinte forma. Você vai conferir 30 bolinhas e vai circular, ok? Para facilitar a sua contagem. E depois você vai circular o restante que sobra, o resto das unidades, tá bom? E vai completar aí os espaços. 36, então você vai fazer assim, ó. 36, 30 mais 6. Lemos 36, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai decompor o número. Isso é que é decompor. Você vai pegar o número 36 e vai quebrá-lo, ó. Pá, quebrei, vou decompor. Você vai pegar o número 30 e o número 6. 36. E vai colocar aí nas linhas abaixo. A mesma coisa você vai fazer aí com a contagem dos palitinhos e também das petecas, tá bom? E na letra D diz para você representar cada número no ábaco de pinos, tá bom? Então, você vai fazer essa contagem, você vai fazer da melhor maneira possível, fazendo essa quebra de números, a decomposição de números, e lembre-se de escrever por extenso cada um deles, tá bom? Então, vamos lá, vamos adiante. Aqui na nossa atividade da página 151, diz assim, Teumira fez uma festa no seu aniversário de 15 anos. Entretanto, quem preparou a faixa de parabéns acabou escrevendo 51 anos. Eram 15 anos, e aí trocaram. Olha só para você ver que é muito importante a posição correta dos números. A menina, né, a mocinha estava completando 15 anos e por uma falta de atenção, trocaram os números e aí ela já ganhou uma nova idade. Então, pense no que pode ter acontecido e responda as questões. Utilizando o material dourado, represente as quantidades e depois complete cada item usando a decomposição. Então, vamos lá. Quantas dezenas você vê representado no material dourado na letra A? Quantas dezenas? Muito bem. Número 1. Uma dezena. Nós podemos ver aqui, ó, né? Que nós temos apenas um bloquinho. Então, ou melhor, desculpa, nós temos apenas uma barrinha. Então, nós temos aqui 10. Então, você vai colocar aqui no espaço uma dezena. Quantas unidades nós temos? 5, né? Então, você vai representar aqui no espaço a seguir 5 unidades. Então, uma dezena e 5 unidades. 15 é igual a 10 mais 5. Viu aí a quebra de números de novo? Quebrei o número 15 novamente. 10 mais 5, 15. Peguei uma dezena mais 5 unidades e cheguei ao resultado 15. Então, vejam mais uma vez, nós estamos falando sobre a decomposição. Peguei o 15 e quebrei em duas partes, o 10 e o 5, tá certo? Na letra B, é para você fazer o mesmo com o numeral escrito na faixa. Lembra que na faixa eles escreveram 51 e não era, mas ainda assim você vai observar aqui esse numeral representado através de material dourado, tá bom? Olha só o 51, quantas barrinhas tem? 5 barrinhas.
Então, você vai colocar aqui nesse espaço 5 dezenas, né? Lembrando que nós contamos de 10 em 10. E quantas unidades? Uma unidade. Então, você vai colocar aqui uma unidade. E você vai representar o 51 de que forma? 50 mais 1, que é igual a 51. Observem aí que, mais uma vez, você vai fazer a decomposição do número. Você vai pegar o 51 e vai quebrá-lo. 51, tá bom, crianças? Então, sempre atentando para essa questão da decomposição. E na letra C, com qual das idades, Teomira, fica mais velha? E aí? Com 15 ou com 51? Com 51, muito bem. E como você descobriu isso? Porque se nós formos verificar as duas dezenas dos dois números, qual é a dezena do número 15? É o número 1, não é? E qual é a dezena do número 51? É o 5. Então, nós já sabemos que a dezena do 51 é maior que a de 15. Então, nós chegamos à conclusão de que realmente o 51 ela fica mais velha, tá bom? Então, aí no clique diz, quando decompomos o número, facilitamos a leitura e a escrita dele, que é o que nós fizemos aqui nessa atividade, tá bom? E aqui o Você Sabia, para nós concluirmos a atividade de hoje, diz assim, os jogos online permitem que várias pessoas joguem ao mesmo tempo pela internet. Isso é possível pela internet. Alguns jogos demoram meses para acabar. Entretanto, é preciso muito cuidado. Olha só, crianças, é preciso muito cuidado, porque jogar em excesso prejudica a saúde, e quando a gente fala saúde, é a saúde do corpo, é a saúde da mente, e também os estudos, porque você acaba deixando os estudos de lado para se dedicar ao jogo. Então, isso é muito perigoso. Outro problema que ocorre são pessoas que fingem ser jogadores. Olha, isso é muito importante. Tem pessoas que fingem ser jogadores mas na verdade eles querem fazer mal. Às vezes eles querem se aproximar de alguém, principalmente das crianças que são mais vulneráveis. Então, por isso que tem que se ter muito cuidado ao fazer jogos online, né? Porque nós não conhecemos as pessoas que estão do outro lado. E isso é muito perigoso. Portanto, ele está dando um alerta aqui para nós com relação a isso, tá bom? Antes de jogar, verifique a idade mínima recomendada para cada jogo e veja se seus pais aprovam. Se seu pai disser não, é não e pronto, tá bom? Não adianta chorar, espernear, porque o papai ele sabe o que é melhor para você. Além disso, não se esqueça dos esportes, da biblioteca, dos amigos e das brincadeiras sem computador. Ou seja, ele está dizendo aí que, embora o computador seja legal, os joguinhos sejam legais, nada substitui aí as brincadeiras em família, as brincadeiras que você pode fazer ao lado dos seus amigos presencialmente, tá bom? Então, crianças, é essa a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão da composição e da decomposição de números, porque nós vamos estudar ainda mais sobre essa questão, tá bom? Então, é isso, que vocês possam realizar uma boa atividade e ainda assim, você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá certo? Então, beijinhos e até daqui a pouquinho na nossa aula de língua portuguesa.